A proposta foi amplamente debatida e aprovada de forma simbólica, com a principal justificativa sendo a necessidade de combater a competição de atenção causada aí pelo uso excessivo de celulares. A medida é inspirada em legislações semelhantes já adotadas em outros países, como a França e Portugal, e segue recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre os impactos das tecnologias na saúde infantil. Hoje eu converso sobre o assunto com a especialista em neurociência e comportamento Maria de Jesus, que tem como base de pesquisa de pós-graduação o impacto das tecnologias no sono e no desenvolvimento infantil. Perfeito. Olá, é um prazer recebê-la. Tudo bom? Tudo jóia. Para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a proibição do uso de celulares dentro das salas de aulas, como é que isso deve impactar? Positivamente. Muito positivamente. Eu acho que é o início de uma mudança necessária para acontecer na sociedade, que vai garantir que a gente tenha aí uma geração futura muito mais saudável, né? Afinal de contas, não tem dúvida, existem pesquisas, análises, meta-análises realizadas no mundo inteiro hoje, comprovando que a tecnologia, o uso excessivo da tecnologia está realmente comprometendo a saúde das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Como eu comecei falando, você tem uma pesquisa, né, na sua especialização que aborda esse tema, o uso excessivo de tecnologias no desenvolvimento e no sono de crianças. Como é que isso impacta? E eu queria saber quais são os efeitos observados a partir desse uso excessivo. Então, eu não sei se você percebe, mas existe um boom de TDAH, Sim. Né? E aí, o que a gente descobre quando a gente se aprofunda mais na questão sono e desenvolvimento? A gente percebe que crianças que estão privadas de sono, elas têm muito mais dificuldades de se desenvolver e de aprender. Elas se tornam mais irritadiças e, naturalmente, a privação de sono faz com que elas sejam mais, tenham menos atenção e estejam mais hiperativas. Esse foi um dos pontos que me chamou bastante a atenção quando eu decidi caminhar pela minha pesquisa, né? No momento em que a gente percebe que existe uma legislação que traz a proibição, a restrição dos aparelhos portáteis, do uso do celular nas escolas, eu começo a entender que a gente vai começar a ver mais interação social. Nós somos seres sociais. E aí uma coisa que a gente não pode perder de vista é que aquilo que a gente utiliza hoje, que uma criança utiliza hoje e que a gente na idade adulta está utilizando, está relacionado a essa fase do desenvolvimento que não está acontecendo nesse momento, né? Como você mesmo diz na tua pergunta, né, é uma competição de atenção, existe uma competição muito grande da atenção. A gente tem um mundo paralelo, virtual, com robôs e algoritmos que foram programados para tirar a atenção, principalmente de crianças e adolescentes, uma vez que esses cérebros eles não estão prontos. E aí, quais seriam as estratégias mais eficazes aí para tentar diminuir esse uso e como é que os pais podem agir? Com base em todos os estudos que eu fiz relacionados à temática e também à questão da neurociência aplicada ao desenvolvimento, à adolescência, a gente acabou estruturando um programa já no ano passado. Foi um ano dedicado a estruturar um programa para ser aplicado dentro das escolas. É o Synapse Educare, né, que é um projeto voltado exatamente para essa questão. E ele está apoiado em 3 pilares. Um dos pilares é pais, o outro os próprios alunos e também os educadores. Com isso, o que a gente entendeu? Que se a gente não consegue envolver e sensibilizar e conscientizar primeiro os pais, a escola vai ter muito mais dificuldade em implantar essas estratégias. Até porque a lei diz muito claramente que as escolas precisam ter estratégias para identificar, acolher e escutar alunos que estejam em sofrimento psíquico ou mental. Isso demanda conhecimento, isso demanda formação, isso demanda informação, porque a instituição educacional originariamente não foi criada para esse tipo de atendimento, né, para dar esse tipo de assistência, né? Essa é uma área muito especializada, é a área de saúde. Então, as estratégias elas precisam passar pela conscientização de pais. Algumas escolas já nos convidaram para fazer palestra para os pais. E o que eu tenho percebido é uma boa receptividade dos pais, no sentido de entender que é necessário que eles acompanhem, né? Que é importante que eles acompanhem o desenvolvimento do filho e que eles cuidem do que pode ser extremamente prejudicial. Então, a gente tem visto crianças mais desatentas, a gente tem visto crianças mais irritadas e a gente tem visto o crescimento, assim, gigante
de casos de ansiedade, o primeiro, né, na verdade, o transtorno mais frequente em crianças e também em adolescentes tem sido exatamente o crescimento da ansiedade, da depressão. E aí, lógico, autolesões, a gente tem visto muitas escolas terem que lidar com as questões de automutilação e a gente tem visto também a questão do suicídio, infelizmente, crescer em faixas etárias pouco prováveis há um tempo atrás, né? Antes de toda essa tecnologia chegar e começar a criar essas problemáticas sociais e problemáticas de saúde que a gente tem visto. Os próprios educadores, eles estão lidando com demandas que eles não estão preparados e isso tem um impacto também no educador. O educador acaba adoecendo também, porque ele não consegue lidar com esse conjunto de problemas que ele não está preparado para, né? Então, para mim, é um trabalho que é realizado em família, junto a toda a comunidade escolar, sim, com estratégias que passam necessariamente pelo esclarecimento desses alunos. A gente pensa que não, mas as crianças entendem. Se você tiver as estratégias corretas, eles entendem. E a substituição é essencial, em casa ou na escola. E o que é essa substituição? A gente precisa, assim, a gente está tirando o celular do horário do intervalo, do recreio, mas o que a gente coloca no lugar, né? Então, as escolas precisam pensar o que vai ser colocado no lugar, porque não dá só para tirar. É a mesma estratégia que não funciona em casa, quando o pai fala assim, sai do celular agora, porque você não pode ficar, porque vai ser prejudicial para você. Tá, primeiro a criança não tem ferramentas ainda, né, por ser criança, não tem um cérebro, sim, pronto para conseguir abstrair isso, entender isso com clareza. E aí ele não substitui. Então, a gente precisa, eu acredito muito que em algum momento a gente vai ver o analógico para esses momentos voltarem, né? Então, assim, atividades de pular corda, jogos que são jogos mecânicos e não digitais, a oportunidade da educação emocional feita de uma maneira diferente. Eu não acredito na educação, como especialista em inteligência emocional também, eu não acredito na educação emocional feita com livros e textos em sala de aula para crianças. Por quê? Porque, de novo, a gente tem um cérebro que não está pronto e eles não conseguem absorver o que é isso a partir de livros, né? Eu acredito muito na reação da criança sendo analisada junto com a criança. E é preciso um tempo de adaptação também para isso, lógico, né? Precisa. E entenda que a gente está iniciando uma coisa nova, sim, agora, junto com as escolas, né? Então, esse é um trabalho que se começa e que vai se acentuando para que a gente consiga ter um resultado melhor. É isso, Maria. Obrigada por suas explicações e parabéns aí pelo projeto, pelo trabalho desenvolvido dentro dessa temática. Parabéns. Obrigada a você, Luísa, pelo convite. Eu conversei com a especialista em neurociência e comportamento, Maria de Jesus. Eu volto com você.